Compartilha lá, Thiago. Tá entrando. Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Mariana? Boa noite. Boa noite, estamos ao vivo. Pessoal, peço que compartilhem a página, compartilhem o link, chamem os amigos. Vai ser uma live maravilhosa, uma live com muito conhecimento, importância do tema que nós vamos falar sobre drogas, criminalidade. Atualmente, se voltou novamente a questão da legalização das drogas como fator motivante da diminuição da criminalidade através do PL 399, que pode vir a ser votado no Congresso Nacional. Tem, inclusive, uma recente pesquisa que diz que 50% do Congresso Nacional já seria a favor, 52% do Congresso Nacional seria a favor do PL 399, que fala sobre o plantio da droga, e a gente sabe que, na verdade, o plantio da droga é a porta de entrada para que a legalização ocorra e também para que a gente tenha mais problemas em relação à droga, à corrupção. Nós não podemos esquecer que toda vez que nós estamos querendo falar em legalização, em dinheiro público, nós também estamos falando sobre o aumento da corrupção. Então, hoje eu trouxe novamente o meu querido amigo, procurador de justiça, membro do MP Pró Sociedade, Silvio Munhoz, para falar conosco, e trouxe, estreando aqui no Porto Alegre Sem Medo, o policial federal, pré-candidato a vereador em Gravataí, Evandro Coruja. Quero destacar que o Evandro, ele faz parte do Grupo de Operações Especiais da Polícia Federal, o Grupo de Pronta Intervenção, o GPI, e também fez o curso de caveira do BOP. Então, eu vou começar saudando o doutor Silvio Munhoz. Boa noite, doutor Silvio. Boa noite, Mariana. Bom estar aqui contigo de novo nessa nova live sobre esse assunto que é sempre polêmico e sempre controvertido, mas que é bem interessante a gente falar. E boa noite ao meu companheiro de live, né, o policial federal Evandro Coruja. Um prazer trabalhar com um profissional da segurança. Coruja, eu sou um insatisfeito, um indignado, que eu sempre vejo, entre aspas, né, experts, né, especialistas falando sobre segurança que não sabem nada, que às vezes nunca foram numa operação, nunca manusearam uma arma, nunca abriram um processo, mas são especialistas em segurança pública e dizem os maiores absurdos. Então, para mim, é um grande prazer estar fazendo essa live junto com um verdadeiro especialista em segurança pública, que é quem vai lá na trincheira, quem, né, decide as coisas sob fogo, sob risco, como dizia o Thomas Sowell, né, nessa hora a gente tem que decidir num átimo de segundo. E aí depois os especialistas sentados em suas cadeiras de couro, em suas torres de marfim, querem dizer como ele devia ter feito. Então é um grande prazer estar aqui, um grande prazer estar contigo de novo, Mariana. Obrigada, doutor Silvio. Boa noite, Evandro. Boa noite, Mariana. Obrigado pela oportunidade. Saúdo a ti e ao Silvio aí pela explanação e pelos elogios. Eu gostaria de dizer que, para quem não me conhece, eu sou o policial federal Evandro Coruja, tenho 20 anos de serviços prestados ao meu país, fiz academia militar, fui oficial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, fiquei lá por 8 anos, depois vim para a Polícia Federal através de concurso também, onde estou há 12 anos, e dentre as muitas missões que passei e que o destino me impôs e as oportunidades de carreira, eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou formado também, tenho curso de operações especiais pelo Batalhão de Operações Especiais, o BOP do Rio de Janeiro, considerado uma referência mundial no combate e o enfrentamento à criminalidade do Rio de Janeiro, que é uma das piores do Brasil. Então, eu abro essa live com vocês agradecendo a oportunidade mais uma vez e me pondo à disposição aí para debatermos essa questão. Ótimo, muito obrigada. Eu fico realmente muito feliz, né, de estar falando hoje com o doutor Silvio, a quem eu tenho realmente uma admiração pelo trabalho, pelos serviços prestados, né, à nossa sociedade, e o Evandro, que também
um profissional que está a serviço da nossa sociedade, cuidando para que a gente possa ter um lugar melhor para viver, um lugar melhor para poder estar com as nossas famílias. Eu sou policial penal, trabalho na parte de execução de pena, então eu fico realmente muito feliz em dividir hoje essa live com dois grandes homens, com duas grandes figuras do nosso serviço público. E, para começar a nossa live, o que despertou a vontade de falar sobre drogas e criminalidade? Porque há, infelizmente, um mito que paira no ar de que se a gente legalizar as drogas, nós vamos estar diminuindo a criminalidade. Nós vamos conseguir vencer a luta contra o tráfico de drogas, que a gente sabe que não é sozinha. O tráfico de drogas é uma parte das organizações criminosas, e que ele não afeta somente o traficante, a comunidade que ele está, ele afeta toda a sociedade. E quando a gente fala em usuário, normalmente se diz que o usuário ele tem uma doença, ele precisa de um tratamento na saúde pública, só que o usuário também não fica sozinho quando ele usa droga. Ele afeta a sociedade, a família, os seus amigos. Então, ele tem uma destruição de convívio social. Como que o Estado pode bancar, né, essa destruição de convívio social sobre o pretexto de dizer que vai diminuir a criminalidade? O que o senhor acha, doutor Silvio? Vamos começar pelo senhor. Bom, Mariana, deixa eu dizer, primeiro, o tema é bastante vasto, então, assim, ó, eu vou começar a falar aqui, quando tu achar que estou falando demais, por favor, me interrompe, tá? Dissesse muito bem, tu usasse a expressão correta, né? Isto é um mito. Não à toa, né? Não à toa, nós escrevemos uma série de artigos, doutor Fábio Costa Pereira, que é procurador também, e eu, que se chamava Mitos a Desconstruir da Segurança Pública. E nesses 13 artigos que nós fizemos sobre o tema, 3 deles foram exatamente sobre esse ponto. A questão das drogas, né? Era que as drogas diminuíam a criminalidade, a liberação das drogas diminuiria a criminalidade, que o crime de porte de drogas não era um crime de violência, e assim vai. Tá? E o que acontece? Isso não passa de um mito, né? Porque imagina que se tu vais, né, legalizar as drogas e tu vai do dia para a noite diminuir a criminalidade e acabar com os traficantes. Isso é uma utopia. Quem pensa isso deve estar no País das Maravilhas, do Carl Lewis, sei lá, e deve ter pego esse mito de dentro do chapéu do chapeleiro maluco, só pode ter sido, né? Mas veja, vamos trabalhar em cima de dados, não vamos trabalhar em cima só de ideias minhas, de conceitos meus, tá? Nós temos, assim, ó, 3 grandes lugares no mundo que liberaram as drogas, fizeram essa experiência, tá? Holanda, todo mundo sabe, a mais antiga, eu não sei se esse bibi que está dando é aqui ou é aí, está dando um bibi, tá? É o meu. É o teu, o meu não, o meu está desligado, o meu está no silencioso, tá? Mas então o que acontece? Então nós temos a Holanda, tá? O que acontece hoje na Holanda? Hoje na Holanda já está se pensando em repensar a liberação das drogas, e se chega à conclusão que se está virando um narco-estado na Holanda, tá? Nós temos o Colorado, que no Colorado, né, ainda não estão pensando nisso, mas existem já estudos mostrando o aumento incrível da criminalidade que houve após a liberação das drogas. E vejam, estamos falando só da maconha. E temos o Uruguai, né, que liberou a partir de dezembro de 2013. Exatamente. Então vamos trabalhar com essa experiência, que é a nossa experiência mais próxima aqui, né, dos nossos vizinhos, e que essa gente pode não só buscar no Dr. Google, como tu pode. Às vezes a gente vai ali em Ribeira fazer compra, ou vai em Rio Branco, ou vai em Aceguá, e eu peço a vocês, porque eu sou da fronteira, né, eu me criei em Dom Pedrito, tenho inúmeros amigos em Livramento, crio cavalos em Aceguá, então eu convivo muito com a gente do Uruguai. Aí eu peço assim, ó, quando forem ao Uruguai, converse com os uruguaios e pergunte para eles como é que está a coisa. Porque nada daquilo que se prometia, né, nada do que era prometido com a legalização da droga aconteceu. Ao contrário, está um caos, está um desastre. Tá? Então, o que nós poderíamos dizer assim? Ó? Primeiro, tá? Primeira coisa, veja, isso aqui você pode pegar, bota no Dr. Google, como eu digo, se você não vai tão cedo ao Uruguai, tem matérias lá de 2017, de 2018, eu, para atualizar o meu material, eu peguei essa matéria aqui hoje, no computador, tá? Ela se chama O que realmente mudou do mercado de drogas no Uruguai após a legalização da maconha. Ela é de dezembro de 2019. Então, assim, ó, os principais pontos.
tá? Aumentou o número de usuários de maconha. Cresceu assustadoramente o número de usuários de maconha que tinha no Uruguai. Tá? Aumentou ao mesmo tempo, e isso a gente sabe que é uma consequência das mais graves da liberação de droga, aumentou os usuários de outras drogas. Porque nós sabemos que a maconha é só a entrada. Você entra, você começa com a maconha, acaba procurando prazeres maiores e acaba em outras drogas. Então, eles têm um dado oficial lá que o consumo de cocaína, por exemplo, aumentou de 0,2% em 2001 para 2,9%, ou seja, quase 3%, né, em 2017. Tá? Mas aí a grande questão, não, mas vai diminuir a violência. A violência ligada ao narcotráfico aumentou para níveis alarmantes no Uruguai. Tá? Aumentou para níveis alarmantes. Com um agravante, que com a facilidade que se concedeu no Uruguai a partir da liberação de drogas, hoje, os grandes traficantes internacionais estão de olho no Uruguai, usando o Uruguai para ser um corredor de passagem para levar droga para a Europa. Então, têm sido feitas grandes apreensões, tanto no Uruguai, como na França, na Espanha, na Bélgica, de navios vindo do Uruguai, com grandes quantidades de droga, ou seja, eles transformaram o Uruguai num corredor de narcotráfico. Uhum. Né? Mas mais, aí vamos dizer assim, não, mas aí o problema você vai tirar o usuário, o pobrezinho do usuário, né? Vai tirar ele lá do perigo de ser baleado, de ser morto, alguma coisa, quando ele vai comprar sua droga na biqueira. Então, eles têm um estudo do Uruguai, vejo que hoje, que assim, ó, de cada 3 consumidores, de cada 3, apenas um compra a maconha na farmácia. Por quê? Porque é uma coisa simples, meu. Se você legaliza, né, você vai taxar, você vai botar imposto e você vai tentar fazer uma maconha melhor, certo? Mas o que acarreta isso? Uma maconha melhor, mais pura e com imposto? Que ela fica mais cara. E se ela fica mais cara, você está favorecendo o quê? Está favorecendo a Patricinha, o Mauricinho que vão comprar na farmácia. O pobre, né, aquela pessoa que não tem condições, ela continua indo lá na biqueira e se expondo para comprar maconha. E continua sujeita a toda aquela realidade de que é você ir numa boca de fumo, né, com pessoas armadas, com pessoas predispostas a matar, e você se expor à pessoa, de repente, que é honesta, que vai lá para comprar o seu cigarro. Tá? Mas vejo, né? Então, o que acontece? As pessoas de baixa renda continuam indo na biqueira. Mas e tudo isso, ou seja, assim, mas isto, por que começa a vender na farmácia? Aí, como eu disse, o Mauricinho e a Patricinha vão na farmácia, o pobre continua indo na biqueira, mas por que continua aumentando? Continua não, por que aumenta a criminalidade? Porque aumenta a criminalidade, porque veja o seguinte, é uma questão de oferta e procura. Quer dizer, as quadrilhas vendiam 10, hoje elas estão vendendo, em vez de vender para aqueles 3, elas vendem para 2, porque um compra na farmácia, ou seja, o mercado, a procura diminuiu 1/3. E o que elas fazem? Elas ficam, então, as próprias quadrilhas, brigando para conseguir afastar do mercado seus inimigos e elas terem essa demanda para elas. Então, hoje, a taxa de homicídios ligada ao tráfico no Uruguai aumentou, assim, ó, só em 2017 tinha um cálculo que era em torno de 66%. E hoje o cálculo que se faz é que é em torno de 47,8% em relação ao que tinha acontecido em 2017. Isso leva a que o Uruguai, que vejam, antes da liberação da maconha ativa, tinha um nível de homicídios quase como a Europa, que era 2 a 3 por 100 mil habitantes, hoje está com um nível de homicídio de 11,8, quase 12 por 100 mil habitantes. Tudo isso depois da liberação da maconha. E para que isso? Quer dizer, aí você aumentou os consumidores de maconha, você não resolveu o problema, porque a maioria, 2/3, continua indo lá no ponto de tráfico comprar, você incentivou o uso de outras drogas mais pesadas, que começou a aumentar esse consumo, você transformou o Uruguai num corredor do narcotráfico, a criminalidade cresceu, aumentou. Qual é o benefício? Qual é a vantagem? Aonde que está o termo da criminalidade?
Exatamente. Então, acho que nós temos que pensar muito, e muito seriamente, ver, e não é no eu achismo, porque eu tenho um amigo que fuma, ele não faz mal para ninguém. Não é assim. Nós temos que pensar no contexto todo, porque só existe. Vejam, isso é um crime, ele está lá na saúde pública, né? Mas nós poderíamos dizer que é um crime patrimonial, porque só existe oferta porque existe demanda. Só existe quadrilha, só existe traficante, só existe quem fabrique, porque existe quem fume, quem consuma a cocaína, quem consuma o pó, quem consuma os outros tipos de droga. Então é um ciclo, é um mercado, e nós temos que tratar ele assim, e não, não, porque o meu amiguinho fuma aqui, não faz mal para ninguém. Porque tu não vive também dentro da casa dele e não sabe se ele não roubou alguma coisa dentro da casa do vizinho para ir lá comprar a sua droga. Exatamente. Eu tenho certeza de uma coisa, Mariana, eu tenho certeza de uma coisa. Né? Querem fazer uma coisa boa e vão aumentar muito a criminalidade no Brasil se fizerem isso. Espero que a consciência, né, tome conta dessas pessoas e não façam isso. Eu concordo com o senhor, e é importante que a gente destaque que nos países que não deram certo, houve um aumento da criminalidade, e muito, né, dessas ideologias que falam sobre a liberação da droga, estranhamente, são ideologias que são contra a liberação do armamento, que, diferente da liberação da droga, toda vez que a gente libera o armamento em um país, há a diminuição da criminalidade, a diminuição do número de homicídio. Os 25 países mais armamentistas não são os 25 países com a maior taxa de criminalidade, diferente do que acontece com a liberação da droga. E também a gente tem que lembrar que toda vez que há dinheiro público envolvido, taxação de imposto, nós estamos abrindo uma brecha para o maior problema do nosso país, que é a corrupção, que é o que a gente tenta combater há anos e tem uma dificuldade enorme. E lembrando que o tráfico, até eu ia pedir para o Evandro falar sobre isso, o tráfico, ele é um crime que traz conexo a ele inúmeros crimes. Homicídio, roubo, furto, tráfico de armamento. Então, não adianta a gente querer supostamente, mesmo que utopicamente houvesse esse término do tráfico de drogas, para onde vão migrar as pessoas que hoje são criminosos do tráfico? Vão ir para uma agência de empregos? Vão se tornar gerentes de grandes empresas que vendem maconha, cocaína? Né? O que tu achas disso, Evandro? O que acontece? Aquilo que o doutor Silvio estava falando aí, contra fatos, por mais que se tenha argumentos, eles são discursos vazios, né? O pragmatismo da vida, ele tem que funcionar para tudo. Por exemplo, quando, vamos supor, na minha vida pessoal e profissional, se eu estou executando uma técnica para proteger minha equipe, uma técnica de operações, alguma coisa, a gente se treina aquilo à exaustão. Se por algum motivo aquilo não funcionar, você descarta ela e aperfeiçoa. Ou seja, eu sou baseado muito no pragmatismo porque a minha profissão me leva a isso. E fazer discursos bonitos e belos falando que a liberação das drogas é algo positivo, isso é uma falácia das maiores... Isso é a retórica e o discurso da esquerda. E esse discurso... É aquilo, é um discurso, são as guerras de narrativas que a gente chama. Porém, é o seguinte, vamos olhar na prática, vamos pegar os dados, como tu falaste na questão dos países mais armados. É óbvio que os países mais armados são os países que têm menos criminalidade, entende? Por quê? Porque as pessoas... O povo armado não é povo escravizado. Então... Isso é uma coisa fantástica, só te fazendo uma interrupção, para te colocar. Uma coisa fantástica. A gente percebe isso claramente nos Estados Unidos. Os estados dos Estados Unidos, que lá é estadual, não é uma regra geral. Isso. Os Estados Unidos que tem mais restrição a armas é onde tem maior criminalidade. Exatamente. Aí alguns falam, mas os atentados que houve nas escolas, todos os atentados foram em escolas em que não se permitia o uso de armas de fogo.
As gun free, né? Gun free, as zonas livres de arma de fogo. Normalmente, os grandes atentados acontecem nas zonas que é proibida a arma de fogo. Mas, na realidade, Coruja, vamos falando aqui que a Mariana, acho que se caiu dela, não sei nem se nós estamos no ar, mas vamos continuar aqui a live, né? Depois, se a Mariana voltar, ela se incorpora ao nosso assunto. Eu te diria assim, tu falou uma coisa que eu acho que é muito importante, tu falou que isso, na realidade, né, a questão da tentativa de liberação de droga e, ao mesmo tempo, de não querer que as pessoas se armem, são ideias de esquerda. Evidentemente, isso aí é a guerra cultural, né? É a guerra cultural, isso é a tentativa de mudar os costumes, porque, veja, mas por que vão querer, né? Por que vão querer um monte de gente viciada, um monte de gente doente? Porque é mais fácil de controlar. Claro. Agora, veja assim, veja mais, nós seguimos falando aqui, Mariana, eu vi que tinha caído, mas nós seguimos falando. Veja mais, esse troço é tão sério, e a gente sabe como é sério, que a coisa hoje, nada é por acaso, tá? Tudo é método. Tá? E veja que não é à toa que começa agora a se falar de novo no Congresso Nacional em aprovar um PL para a liberação de drogas, mas se pensa que assim, a questão de um mês para cá, o que está acontecendo? O STF. O STF já vem há muitos anos sempre flexibilizando, sempre diminuindo a punição, o rigorismo contra o tráfico. Mas agora, olha o que ele fez, olha a barbaridade que ele fez lá no Rio de Janeiro, proibindo a polícia de entrar, proibindo a polícia de usar helicóptero. Né? Ou seja, fazendo aquilo que o nosso conterrâneo Brizola fez lá nos anos 90 e que permitiu as quadrilhas se organizarem, porque as quadrilhas conseguem aí se capitalizar e conseguem comprar armamento melhor, é o que eles vão permitir agora, porque com esse descanso, né, esse refresco que as quadrilhas estão tendo lá, elas conseguem se capitalizar mais e conseguem comprar mais e melhores armamentos para enfrentar a polícia. Tá? Mas eu até trouxe esse assunto, porque como tu é da área operacional e tu trabalha num projeto, nas Forças Especiais, tu trabalhou no Rio, eu acho que é importante que se explique, porque muita gente não sabe, Evandro, muita gente não sabe, e aí vê a decisão do STF e não acha, mas eles têm razão, veja, você pode matar as pessoas sem querer, do helicóptero, atirando do helicóptero. Então, eu queria que você explicasse, pessoal, para que é usado, para que serve o helicóptero numa operação. Assim, o Rio de Janeiro, como eu morei lá também, né, e eu operei lá, tive a oportunidade de operar algumas vezes lá, estava na tomada do Complexo do Alemão, em novembro de 2010, foi em 2010. O que acontece? O Rio de Janeiro, ele vive uma situação como nenhuma outra no país, né? Você imagina uma comunidade que, por anos, ficou, a gente sabe, ao descaso das autoridades e tal, tudo isso, tudo bem, mas também uma comunidade que ficou, taticamente falando, numa posição elevada. Porque hoje, qual o pior tipo de terreno de você operar, né? É o cara lá de cima do morro dando tiro em você e você lá de baixo tendo que subir. E como é que sobe? O policial não tem segunda vida, não, como ninguém. Não é um joguinho de videogame, né? Exatamente. Morre e você pega outra vida. Exatamente. O policial tem família, o policial tem filho, o policial tem esposa, né? Então, como é que você consegue operar ou chegar? Às vezes você tem que ir dentro da comunidade para quê? Para cumprir um mandado judicial, para libertar aquela população, porque não pensa que aquela população que está lá, aqueles moradores, eles são a favor dos traficantes que estão lá. Pelo contrário, aqueles caras lá, eles mantêm um controle, e quem fala mal, qualquer coisa, lá é ditadura, amigo. Não tem essa. O cara, não tem direitos humanos. O traficante vai lá, toma a tua casa, pode sair da tua casa. Lá impera o direito dos humanos. Casa, entendeu? Pega a tua filha, estupra a tua filha. Não, ela é bonitinha. Eu sei, eu trabalhei lá. Não, ela é bonitinha. Não quero saber.
E esse cidadão, ele está à mercê de tudo isso. Ele pode morrer da noite para o dia, ninguém... Não, o Estado não... E aí, quando você proíbe uma operação policial, você só piora essa situação. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, aí já vou pegar o gancho do helicóptero. O tiro do policial, ele tem CPF, tem identidade, tem endereço. O tiro do vagabundo, não. O tiro do vagabundo, não. Então, o que você faz? O helicóptero, lá naquela situação de guerra, é extremamente necessário. Porque tu imagina, o cara está na elevação, o cara está aqui em cima do morro, você está embaixo, você tem que progredir, você tem que subir. Lá, o blindado bate na beira da favela, já começa a tomar tiro. Tá? Como é que tu desembarca de um blindado tomando tiro? Né? Por várias vezes achei que ia morrer lá, mas Papai do Céu, graças a Deus, me manteve aqui. Olhou para ti. E aí o que acontece? O helicóptero, nessa hora, é extremamente necessário, porque o helicóptero tem o apoio aéreo, que o cara lá de cima, da elevação lá do morro, começa a dar, o helicóptero vê de onde é que tá vindo os tiros, e como eu falei, o tiro tem endereço e CPF. Vai atirar onde? Onde estão atirando na polícia. E dessa forma você consegue progressivamente ganhando terreno até cumprir a missão que você tem lá, seja ela qual for. Né? Essa é a grande importância. E quando um judiciário vem e proíbe de você operar por causa de uma pandemia, a coisa só tende a piorar. Imagina quando voltar agora, né? Como que vai ser? Como que vai ser? Então, eu fico bem preocupado. Eu tenho, só para terminar, eu tenho diversos amigos lá, muitos lá no batalhão, já perdi alguns amigos lá do batalhão, colegas da Polícia Militar de lá, e é complicadíssimo. É muito complicado. Sim. E é importante que a gente destaque, né, Evandro, que a questão das operações no Rio... Hoje a gente fala do Rio de Janeiro, né? Algumas pessoas podem pensar, mas ainda está lá no Rio de Janeiro. Mas é uma decisão que rapidamente chega a outros estados. Sim, sim. Tudo que o STF começa a criar de jurisprudência começa a acontecer em todo o Brasil. E é importante também destacar que hoje a gente tem uma polícia que morre muito. Eu sempre falo que a nossa taxa de morte de policiais é 60 a cada 100 mil habitantes, quando a gente tem uma taxa de homicídio para as pessoas civis de 30 a cada 100 mil habitantes. Mariana, isso é engraçado, né? Isso é engraçado porque são aquelas coisas que eu digo assim, ó, não é por acaso, é método. Né? Essa questão, como dissesse assim, dessas ideias esquerdistas e globalistas, ninguém me tira da cabeça que, na realidade, a América Latina como um todo e o Brasil, em especial, estão sendo usados como experimento. Exatamente. Tá? Experimentos. Tá? E isso é uma coisa que funciona exatamente como a Mariana falou. Quer dizer, estão proibindo usar o helicóptero em São Paulo, no Rio. Cara, pode ter certeza, daqui 15 dias está o partido lá de São Paulo, do Ceará ou do Rio Grande do Sul entrando no STF com o mesmo pedido e o STF vai conceder. Isso é uma coisa que se alastra. Tá? Com certeza, com certeza. Então, assim, ó, mas o fundamento, a Mariana falou uma coisa interessante, né? E é só para que o povo saiba, Evandro, né, quem está nos estudando aqui, que às vezes não tem esses dados, né, a grande preocupação dos partidos pedindo isso para o CF é porque tem que diminuir a letalidade policial. Tá? Então, deixa eu explicar para o pessoal o que ele chama letalidade policial, que eles querem dizer com isso é o seguinte, quantas pessoas não, vamos dar o nome certo, vamos parar de politicamente correto, certo? Quantos bandidos foram mortos no confronto com a polícia? Isso que eles chamam de letalidade policial. Mas sequer consideram, sequer analisam que o policial que deu aquele tiro e que matou aquela pessoa estava em legítima defesa e instruído como medida legal, que ele está dentro da lei. Que quem mata fora da lei são os bandidos. Exatamente. Mas mais, veja bem, Mariana, veja bem, aí nós temos assim, ó, vamos pegar o ano que teve maior letalidade no Brasil, tá? Que foi aquele ano 30,8 por 100 mil habitantes, os homicídios, que nós tivemos 65 mil homicídios, tá? No Brasil. Daqueles 65 mil, não chegou
a 5%, mas vamos dar de barato 5%, um pouquinho mais de 5%, vamos dar barato assim, ó, 4 mil foram praticados em confronto com a polícia. 4 mil. Os outros 61 mil não foram praticados pela polícia. E eles estão preocupados com a letalidade policial. Quer dizer, a bandidagem mata 61 mil pessoas por ano no Brasil, e aí morre 4 mil bandidos em confronto com a polícia, e o STF está preocupado com a letalidade policial. Mas vão se enxergar, vão olhar no espelho e se preocupar com realmente tem que se preocupar com essa criminalidade que assombra o Brasil de sul a norte. Pelo amor de Deus. Isso é uma vergonha. Eu queria pegar... eu até já te passo a palavra, só vou fazer uma colocação que eu acho que é muito importante. Inclusive, nessa linha que o doutor Silvio está falando, nós tivemos dois casos essa semana muito tristes. Um foi da sargento Bruna, que morreu assassinada pelos bandidos, enquanto ela esperava... Lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. E o outro de 2 vigilantes que estavam fazendo a escolta de uma carga de cigarro e foram mortos por um bandido também. Inclusive, eram 2 bandidos que estavam na ação, inclusive um deles foragido da justiça. E não temos notícia, não saiu sobre isso, não vimos faixa de quem matou Bruna, quem matou os vigilantes, também não vimos o STF dizendo a polícia está matando muito, temos que melhorar, temos que diminuir a violência, porque na verdade não se importa com quem morre, está se importando sempre com o bandido, com a criminalidade, e muito estranhamente se começa a fazer essa liberação de voltar à história da legalização das drogas, querer excluir, né, proibir a operação policial nas comunidades do Rio de Janeiro com partidos da esquerda no momento que se tem uma eleição muito próxima. A gente precisa começar a despertar a quem tudo isso serve, o que há por trás de tudo isso, quem é que se beneficia com tudo isso, porque não é a sociedade. Mas agora te passo a palavra, Evandro. Então, era mais ou menos nessa linha que eu ia falar. A questão do seguinte, se a gente liberar o tráfico, o Porto Alegre já é uma cidade violenta. Toda a região, a grande Porto Alegre, metropolitana, Gravataí também. Tu imagina se nós liberássemos as drogas, cara, daqui a pouco nós vamos estar pior que o Rio de Janeiro. Nós não podemos deixar isso acontecer. A última barreira entre o cidadão e o Estado é a segurança pública. Depois disso, não tem mais nada. Não tem mais nada. O cidadão tem poucas armas. O acesso às armas é difícil. Dificílimo. Né? Cara, o bandido consegue facilmente, né? O bandido consegue... Exatamente. Arma, assim, cada vez mais fácil os calibres, o bandido se armar com calibres cada vez mais poderosos. Graças a Deus, agora, pelo menos o nosso presidente conseguiu que um cidadão pudesse portar uma arma com um calibre um pouco melhor do que um 380, que praticamente a gente que é do meio... Além da 12 lá atrás. Essa aqui é para minha proteção familiar. Eu estou no meu direito. Se eu entrar aqui dentro da minha casa, eu estou no meu direito. Isso aí, legítima defesa. Então, enfim, essa questão passa tudo pela liberação das drogas. E a maconha, liberar a maconha é a primeira porta de entrada para que as coisas só piorem. E a quem interessa que as coisas piorem? A quem interessa, é interessante, a Mariana deve ter lido, ela me segue lá no Face, leu na Tribuna e leu meus artigos. Eu fiz um artigo, acho que da semana passada, que eu perguntava exatamente a quem servem esses senhores, né? Exatamente. Atendendo ao governo dos não eleitos. E aí eu fazia uma pergunta, a quem servem esses senhores, né? Exatamente. Essa é uma pergunta complicada, que é difícil a gente responder, viu, Evandro? Eu até acho que tem a resposta, mas o problema é os nossos conselhos, né? Se eu falo numa live aqui, não sei se amanhã não entram com uma representação contra mim. Então, tem coisa que é melhor a gente calar. Sim. A gente deixar as pessoas refletirem, né? Ou escreverem, a gente só lê ali, reproduzir a escrita do outro. O que eu dizia nesse artigo, né? Eu dizia assim, ó, eu não tenho todas as respostas, concluam por vocês. Exatamente. Quero só saudar que o procurador Fábio Costa Pereira entrou na live, mandar um abraço para ele. O Joaquim Moraes também mandou um abraço, dizendo, doutor Silvio, sempre excelente, meu amigo. Mandar um beijo para a Georgia, que mandou uma pergunta que logo vou fazer. Para a Jaque, que está ali nos olhando. Paulo Ricardo, que também saudou ao Evandro.
ao pessoal todo que está nos assistindo, a Guita, o Virgílio, o Guerreiro, acho que o Guerreiro é meu amigo, que é o Farias. Deixa eu só te falar duas pessoas. O Joaquim Moraes, que entrou e que mandou um abraço, é aposentado, mas era colega de vocês, teu colega, trabalhava na SUSEP, lá em Bagé, meu amigo de muitos e muitos anos. Bom, e o Fábio até já citei o Fábio aqui, né, no nosso trabalho de mitos a desconstruir, que nós escrevemos 3 artigos falando das drogas. Foste citado já, meu querido amigo Fábio. E o João Vinícius também está dizendo que live de sucesso. O Gilberto, Mariana, vocês são uns guerreiros, a sociedade é grata por vocês policiais. Parabéns ao amigo e irmão Evandro, ó, querido. A Adriane, que está sempre conosco. Então, pedir para o pessoal continuar acompanhando, compartilhando. E uma das coisas também importante que a gente fale, quando falam sobre a legalização das drogas, né? Eu não consigo me desvencilhar dessa questão. A gente veio de uma ideologia, né? O marxismo cultural, ele teve como principal ponto sempre a destruição da família, né? Então, destruiu aqueles valores conservadores, a propriedade privada, a família, a educação. E querer legalizar as drogas é destruir a família. É impossível que a gente possa pensar em alguém que seja drogado, que não tenha uma destruição social. Aí até a Georgia me perguntou, mas o álcool, né? O álcool, ele também causa sua destruição social, só que ele tem que ser usado numa quantidade muito alta, ele tem que ter uma patologia por trás. A princípio, se tu tomas, os estudos comprovam, né? Isso não sou eu que falo, se tu não tens uma patologia, não é? Tu toma um copo de álcool, tu não vai ter uma alteração cerebral, uma alteração de vontade. E no primeiro uso da cocaína, tu já tens essa alteração, né, de caráter. Mariana, eu só queria falar uma coisa que eu... Vai lá, Evandro. Acho que eu estou falando mais do Evandro. Mas assim, ó, senão vai me fugir, tá? Vai. Esse negócio da gente passar a mão, digamos assim, na cabeça do viciado, é a pior coisa que está acontecendo. É só você pegar de lá para cá, quando a lei relaxou essa questão, porque lá atrás a gente criminalizava mais, né, o usuário. Hoje, praticamente, não dá nada para o usuário. Né? Exatamente. Você vê a explosão que teve no Brasil, não só de criminalidade, como de consumo, né? Os estudos apontam que, se não me engano, os Estados Unidos é o maior consumidor hoje de drogas no mundo. Só que as estatísticas no Brasil são sempre furadas. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Brasil está entre os maiores, se não for o maior. Tá? E aí, outra falácia que se fala sobre isso, que eu lembrei agora, que é mais uma falácia, é a questão das superlotações dos presídios. Né? Então, mas vamos liberar porque é usuário, não vai ser... Presídio, a gente constrói mais presídio. Que negócio é esse? É só ter vontade política. E o seguinte, essa questão, entendeu? Essa falácia dos presídios lotados que está associado justamente a essa questão também, que eu queria falar. Exatamente. Nem falar na superpopulação, né, na superpopulação carcerária, que aí eu teria que falar de um outro amigo, que é o doutor Bruno Amorim Carpes, tá? Mas eu vou só te dizer assim, ó, que essa é outra coisa que nós falamos, doutor Fábio Costa Pereira e eu, na série que nós escrevemos dos mitos a desconstruir, né, essa falácia de que assim, não, a grande massa de quem está preso lá são usuários. Isso é uma grande mentira. Mentira. Isso é uma grande mentira. Tá? Porque mais, isso aí é uma hipocrisia, porque quando você diz isso, você está dizendo o seguinte, olha aqui, ó, que o policial que prendeu o cara na rua, o delegado e o policial que lavaram o flagrante, o promotor que denunciou, e o juiz que condenou, tá? E o tribunal que confirmou a pena, são todos babacas, idiotas que não sabem diferenciar um usuário de um traficante. Mas só prende os coitadinhos, só prende os coitadinhos. Vem cá, eu tenho 34 anos de Ministério Público, eu sei diferenciar muito bem quando o cara é usuário e quando é traficante. Aí os caras têm a ideia tansa, né? Nós citamos isso, doutor Fábio, esse artigo do doutor Fábio, eles têm uma ideia maluca, assim, não, aí tu tem que limitar, por exemplo, assim, o usuário, se o cara tiver com mais acima de 2 gramas, cara, aí tu nunca mais vai prender traficante, porque isso é comum. Eu me criei vendo e trabalhando, é comum, o cara vai lá e ele tem 1 grama, 2 gramas, e tem ali a 10, 20 metros, está o resto lá escondido, que ele vai pegando aos pouquinhos, porque ele não é babaca de ficar com 40, 50 cigarros de maconha aqui, a polícia vem e prende, ele perdeu toda a maconha.
Exatamente. Ele fica ali com 2, e se aquela noite, cada vez que ele vende, vai lá e pega mais ali próximo, cara. O que é isso? Acham que todo mundo é bobo, que todo mundo é idiota. Até não aqui assim. o Guerreiro está comentando ali. Alguém comenta sobre a pena de advertência. Sim, existe a pena de advertência, né? Ela é prevista pela lei de drogas, que quando o usuário ele pega o consumindo a droga, ele pode receber, inclusive, uma pena de advertência, que seria um xingão pelo juiz. Mas deixa eu falar outra coisa, Mariana, é que sempre assim, o tempo é curto, a gente não consegue falar tudo, mas eu acho que quando a gente está falando de droga, é muito importante se falar sobre isso. A questão da glamorização, né? Quer dizer, há anos vem sendo glamorizada para o ser uma ideia esquerdista, então, maconha, né? A droga ela não te deixa agressivo. Medicinal. Vem cá. O que é medicinal na maconha é um dos 700 componentes dela, que é o canabidiol. E que você não resolve problema nenhum fumando o cigarro. Você tem que extrair aquilo da planta e fazer um remédio que os laboratórios estão fazendo hoje. E que isso já é permitido no Brasil. Já está sendo permitido no Brasil. E não é isso um motivo para se liberar. Mas vejam, mais ainda, assim, esquecem do problema que vai trazer isso aí futuramente para a saúde pública, porque pesquisas do mundo todo hoje já mostram o malefício da utilização contínua da maconha. Só para você ter uma ideia, né, teve uma pesquisa científica feita por 4 universidades em conjunto, de Duck, a de Israel, da Suécia e da Nova Zelândia. E essa pesquisa, eles analisaram mais de 35 mil usuários por mais de 30 anos, desde os 13 anos. Tá? E o que eles constataram que ali assim, o grande aumento da possibilidade de câncer de pulmão, de câncer de testículo, de várias outras doenças ligadas ao consumo do cigarro fumado, eles têm, mas mais do que isso, né, que eles perceberam e descobriram o seguinte, que a pessoa que faz o uso continuado da maconha tem 4 vezes mais chance, 4% mais chance, 4 vezes mais chance que a pessoa que não faz de contrair doenças mentais graves, dentre elas a principal é a esquizofrenia. E esse não é um assunto, não é um estudo único, tem outro estudo que foi publicado no jornal da Associação Medical dos Estados Unidos, que foi feito com 23 mil pessoas, e que eles constataram que a pessoa que usa maconha de forma continuada em relação a que não usa, tem 37% mais chance de ter depressão, tem 50% mais chance de ter ideação suicida, e que triplica o número de pessoas que na idade adulta, com uso continuado de maconha, realmente praticam a tentativa de suicídio. Chegam a fazer a tentativa de suicídio. Então, vocês vejam o problema que você cria para a nação, isso. Porque aí você, eu vou diminuir a criminalidade, vou cobrar imposto, mas você vai estourar o sistema de saúde com essas pessoas com doença, com um monte de doença, com um monte de problema por causa do uso dessa droga. Quer dizer, então, uma coisa muito mais complexa do que se parece, e essa questão toda que fazem, droga medicinal, isso não é verdade, isso é uma grande mentira. A droga medicinal, como eu digo, a maconha tem 723 componentes, é um componente desse que tem que ser extraído e trabalhado em laboratório para poder ser aquele remédio que as pessoas falam que seria boa para epilepsia, para câncer, né? Imagina a pessoa com câncer no hospital, fumando no hospital. Que hipocrisia é essa? Agora, cigarro você não pode, agora uma coisa você vai poder fumar. É a mesma coisa. Só o problema maior aí é as doenças que causam psíquicas. Você vai criar, se você libera, olha o que já tem de consumidores hoje no Brasil, se você libera, você vai criar uma geração de doentes mentais. É isso que eles querem fazer com o Brasil. Esse é o plano, esse é o plano da esquerda, o plano globalista. A Holanda já tem uma pesquisa que 30% da sociedade já está improdutiva em razão das doenças psíquicas. Doutor, eu quero pegar esse gancho que o senhor falou aí. Essa substância, por exemplo, o ópio é uma substância extraída da papoula. Porém, esqueci o nome dele agora. Ele gera hoje a morfina também é extraída da papoula.
Exato. Proibir o ópio, hoje se usa a morfina como remédio. A morfina é usado para fins medicinais, médicos. E já o ópio é uma droga. É mais ou menos esse paralelo que o senhor fez aí com relação à maconha e à substância que pode ser usada com fins medicinais. E esse estudo que o senhor falou aí, eu tinha lido há pouco tempo a respeito, não é o estudo lá do New England, se não me engano, é um estudo sério. Isso que o senhor falou, tudo isso que o senhor falou aí, não foi tirado. Publicados exatamente, não é o Zezinho da padaria que está falando que foram anos de pesquisas em cima. Né? Sim, exatamente. Um deles eu falei que eles ficaram 30 anos, eles tinham 35 mil pacientes e examinaram as pessoas durante 30 anos a partir dos 13 anos, ou seja, dos 13 aos 43, eles ficaram com aquele grupo vendo os efeitos que a maconha causava naquele grupo, o uso continuado. Claro, devia ser um grupo usando e um grupo não usando. Sim. Né? Mas eles fizeram isso durante 30 anos. Não, é importante também que a gente fale que todo esse glamour que colocam em relação à legalização da droga, legalização da maconha, né? Enfim, começa pela maconha, daí existe alguns projetos de lei que legalizam só maconha, outros legalizam tudo, outros legalizam até o tráfico, temos de tudo, inclusive, no Congresso Nacional, é mais de 21 projetos de lei em relação a essa matéria, mas isso também tem um fim, que é a destruição da família, a destruição dos princípios, dos valores, né, que regem a sociedade. Quer dizer, como que tu vai induzir aquele adolescente, aquela criança que tá lá na escola, tu vai dizer, não, legalizar a maconha é bom, legalizar a droga é legal, uma criança que está formando seu caráter, um adolescente que está formando os seus ideais, então ele já vê a polícia também como algo ruim, né, porque a polícia é que vai repreender ele, aí ele já vê o pai conservador como um chato, então já não quer o convívio com o pai, já se afasta da família. Então, não é somente a droga que está sendo atingida, o uso dela quando nós falamos em legalização. É um contexto de sociedade, é um contexto geral, né? E, principalmente, a criminalidade que aumenta e a família que é destruída. Vai, por favor. Não, e a maconha é a porta de entrada também, né, para outras drogas. Então, o Uruguai está aí para provar. Eu dei os dados aqui do Uruguai está aí para provar. Em pouco mais de 2014, dezembro de 2013 para cá, né, em pouco mais de 7 anos, aumentou de 0,2% para quase 3% das pessoas uruguaias que usam cocaína hoje. Né? Então, ela é realmente a porta de entrada. E a questão da família, Mariana, ela realmente assim, é muito impactante. Eu sei porque assim, a gente que vive com crime, e o Evandro já deve ter visto isso. Eu, mais uma vez, assim, claro, depois de muitos anos eu me especializei e fui para o júri, mas mesmo no júri a gente via que, aliás, é importante, né, aqueles que dizem que o tráfico não é um crime que não tem violência porque não sabem, né, que nas varas do júri hoje, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, quando eu saí do júri há 5, 6 anos atrás, era em torno de 80%, 85% dos crimes eram ligados ao tráfico de entorpecente. Aí vem me dizer que não é violento, né? Mas o que eu ia dizer da família é quem que trabalhou com crime que não teve na sua vida uma vez que chegar e conversar com uma mãe e até, né, tentar acalmar aquela mãe que às vezes que uma mãe que veio uma vez para me pedir, prenda o meu filho. Prenda o meu filho. Porque o filho está vendido tudo dentro de casa. Tudo para comprar droga. Ela só tinha a cama dela. O cara tinha vindo de geladeira, televisão, fogão, tudo para comprar droga. Ela veio na minha promotoria e pediu, doutor, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Prenda o meu filho. Muito triste. Muito triste. Na verdade, se a gente for pensar bem, a gente pode analisar o contexto dessa legalização da droga no Brasil. Ela tem um nome, né, que é um nome que ainda não está muito falado, assim, das grandes mídias. Nas grandes mídias não vai ser falado, mas ainda não é muito lembrado, que é o Jorge Soros, né? Ele comprou praticamente né, a Bolívia com a sua legalização, da droga, com o seu legalização não, com a sua produção de droga, e obviamente que ele agora precisa vender, né, essa droga e fazer com que todo mundo possa consumir. O Jorge Soros, há quem diga que é o anticristo, né? Porque ele é um grande mega capitalista. É o grande mentor do globalismo e da esquerda. Financiando tudo que é
tudo que é prática globalista, ou seja, essas questões aí, essas ONGs, Sol da Paz e outras, né, a própria Libertas, todas essas ONGs assim, ó, que defende os manos, que defende bandido, que demoniza a polícia, que defende a libertação de droga, aquelas mesmas ONGs que vão lá e pedem, né, para o governo para não criar presídio, para não aumentar, para não fazer presídio, que aí 2, 3 anos depois querem que se desencarcere, que solta todo mundo porque tem superpopulação carcerária. Todas elas são financiadas por ONGs, né, com o dinheiro do Jorge Soros. Claro que tem outras fundações que financiam também, mas as fundações de Jorge Soros é uma que financia isso, sim. É por isso, né, que diz, inclusive, que ele seria o anticristo na Terra. Sim, e o grande idealizador do globalismo, né, e da situação que a gente está vivendo agora. É um deles. É um deles, né? É um deles, Fala pro pessoal aí que não sabe o que é o globalismo aí, porque às vezes as pessoas estão nos ouvindo e não elas acham que é algo positivo. Não, resumidamente, assim, é que tem que fazer a diferença de globalismo com globalização. Sim. Tá? Globalização, nós vivemos hoje uma globalização através da internet, através da coisa. Globalismo tem uma turma de gente mega capitalistas, né? Na realidade tem 3. Eu aconselho até quem quiser saber alguma coisa sobre o assunto, assim, ó, não, sem se aprofundar demais, tem um livro que é do Alexandre Costa, aqui, ó, A Introdução à Nova Ordem Mundial, tá? Que ele fala exatamente disso. Ali ele diz quem são os caras, quem são as pessoas que estão fazendo isso, porque elas querem o quê? Elas assim, pô, mas o Jorge Soros é um dos maiores milionários do mundo, o que ele quer com isso? Poder. Isso. Ele quer dominar o mundo. Ele quer poder. Tá? Porque aí, assim, aí você pensa, você consegue dominar tudo, você cria um governo que você manda, tá? Você vai ter um poder quase que absoluto. Sim. É isso que eles querem. E é isso que eles querem. Tá? E vou te dizer, eu vou repetir, já disse aqui, vou repetir, ninguém me tira da cabeça, né, que a América do Sul, como a América Latina do Sul como um todo, e o Brasil em particular, estão sendo usados como balão de ensaio. E aí as drogas entram nesse processo. Sim, entra nesse processo total. Porque, vem cá, muito mais fácil, né, Evandro, você dominar uma população que tenha, vamos lá, 30%, 40% das pessoas que têm, né, uma deficiência mental, tenha um QI 8%, 10% menor, porque isso acarreta, um desses estudos que eu citei, acarreta a diminuição do QI, ou seja, a pessoa vai diminuindo o córtex frontal e o hipocampo. É verdade. O uso continuado. Quer dizer, então, é muito mais fácil você dominar uma população assim, que você vai lá e dá um cigarro de maconha e o cara faz o que você quer, do que dominar uma população com pessoas pensando, com pessoas, né, raciocinando, com pessoas se informando, com pessoas não querendo aceitar esse tipo de coisa. Por sinal, o Pugina ele fala num dos artigos dele, que estavam perguntando para ele sobre a questão da legalização da droga, perguntam, bom, mas e aí então, né, o que se faz? Porque em quase todos os artigos que a gente vai procurar, essa informação diz, não, a ideia é liberar tudo, é legalizar, mas na verdade o que a gente tem que fazer? A gente tem que reprimir, a gente tem que ter um sistema penal ativo, a gente tem que ter uma punição drástica, independente de tu ser usuário ou de tu estar fazendo tráfico de drogas, né? Não há como a gente fugir desse atalho. A gente entende que o usuário tem as questões de saúde pública e não são eles que estão presos, mas o traficante, em qualquer espécie que ele esteja ali da organização, de qualquer parte da organização criminosa que ele esteja, ele precisa receber uma pena. É mais o que acarreta também tudo isso, a nossa impunidade. A nossa impunidade movimenta o tráfico. Ela faz com que o tráfico seja um negócio bom, um negócio lucrativo e que não dá problema nenhum para quem faz. Se a pena... Fala. Se a pena para o traficante, para toda a cadeia, o traficante e o usuário fosse uma pena severa, certamente nós veríamos esses números despencarem. Mas, infelizmente, não é isso. Mas o Evandro, eu te disse assim, ó, eu disse antes, tá? Só quer dizer, como eu digo, não posso falar as coisas muito abertamente, né? Eu tenho que me cuidar muitas vezes que eu falo. Tá? Que eu digo assim, ó, nada é por acaso, tudo é método, né? Por que você acha que, de repente, do nada, surge esse pedido desses partidos nanicos e o STF acata, manda parar a polícia de subir o morro e manda a polícia parar de usar helicóptero? Porque tinha sido apertado.
Porque vejam, em um ano, desde que mudou o governo, saiu um governo esquerdista, entrou um governo de direita, aí você, mas um ano tu não faz nada. Cara, foi só mostrar que tu ia fazer, que tu queria fazer. E diminuiu a criminalidade, nunca se aprendeu tanta droga, nunca se aprendeu tanto fuzil. Isso aí. Cara, mas olha aqui, os caras estão aprendendo nosso fuzil, os caras estão aprendendo nossa droga, estão nos pedindo aqui de fazer o nosso comércio. Então vamos lá, chama o partido que ele comanda, porque o tráfico comanda, né? Muitos partidos, inclusive tem deputados e políticos eleitos, que a gente sabe que fazem o serviço do tráfico. Já vista agora em Canoas, né? Aí manda, vai lá, tá difícil a coisa aqui, a polícia está nos apertando. Exatamente. Já saiu até uma reportagem que a PRF deu já um prejuízo de acho que 18 milhões para o tráfico, de tantas apreensões que foram feitas. Então, isso mesmo diante com essa pandemia, com a questão da gente saber que tem um Congresso Nacional que dificulta muito a atuação do governo federal, da gente estar no governo dos não eleitos. E importante também que a gente destaque, né? Gostou do título do artigo do governo dos não eleitos? Adorei. E é importante que eu acho assim que o principal fator que a gente não pode deixar se propagar, né, na educação é essa cultura liberdade, né, da maconha, liberdade do uso da droga para os nossos adolescentes, para nossas crianças, que eles acabam achando legal, acabam querendo experimentar e não conseguem, e aí ou ficam atentos a discursos que dizem que, né, que a legalização é legal, que usar a droga é legal, que o pensador aquele usava a droga, então ele te pensava mais abertamente, e não sabe que por trás daquela droga que tu estás usando, tu tá fazendo a movimentação de uma organização criminosa que tá matando um pai de família, que é um policial, que tá despencando, que faz com que às vezes o roubo, o latrocínio aumentem. Então, eu acho que também a gente precisa focar numa educação que mostre a verdadeira face da utilização da droga, né? E deixe de glamorizar e ser cool, né? Ser legal para os nossos adolescentes usar a droga. Mas isso aí tu vê, né, Mariana? A glamorização hoje acontece abertamente, ninguém faz nada. Ou seja, isso é que tinha que ter projeto para impedir. Tinha que ter projeto para impedir que programa das 10 da manhã em televisão que entra no Brasil todo de graça fosse levar a funkeira lá para cantar maconha e dizer que maconha é bom, como aconteceu agora, a questão de um mês, 2 atrás. Isso é a glamorização, ou seja, ficam dizendo que é bom para convencer a criança num horário. Né? Que tempo bom quando o horário da manhã, né, o que a gente via na TV eram desenhos, né? Exato. Que saudade de na manhã ali ver um Tom e Jerry, ver um Pica-Pau, né? Hoje, o Luiz Carlos está me mostrando ali, foram 180 milhões de prejuízo para os traficantes que foram causados em decorrência das apreensões. Então, para a gente ver que dá para fazer muita coisa assim. Como o nosso tempo está se esgotando... Entenderam por que a reação? E por que agora... Estão prejudicando os negócios. E como tem... E a quem serve tudo isso? Que nesse momento, né, que se começa uma campanha eleitoral dentro dos municípios, há a necessidade de que se tenham decisões no sentido de legalizar, flexibilizar e proibir a repreensão. É isso que a gente tem que sempre refletir, né? A quem está servindo tudo isso? Por que incomoda tanto tu combater o errado, tu combater a criminalidade, né? Mas eu queria abrir para que a gente possa fazer as considerações finais, já que nosso tempo está se esgotando, já fica o convite para a gente fazer uma outra live, que o pessoal disse que o assunto está maravilhoso, gostaram e querem uma nova live. Bom. O doutor Silvio, na verdade, ele está sempre atendendo aos meus pedidos, graças a Deus, né? E o Evandro, pela primeira vez, está aqui comigo, que me deixou muito feliz hoje. Então, eu vou começar contigo, Evandro, para tu fazeres as considerações finais, e já te agradeço muito a participação, foi muito legal. É comigo? Caiu o fone aqui. Isso. Comigo? Considerações finais. Considerações finais. Eu queria só, para terminar essa questão das drogas, para ir para minhas considerações, que eu acabei lembrando e não falei. Há pouco tempo tivemos uma operação da Polícia Civil aqui no nosso estado, em Canoas, de uma facção que estava tentando se infiltrar nas eleições municipais, através de um pré-candidato a vereador, se não me engano, nessa questão. Tá? Então, pessoal, as eleições estão chegando, fiquem atentos, pesquisem
seus candidatos, pesquisem a vida pregressa deles, vejam quais são suas pautas para depois tomarem uma decisão. Tá? Eu quero deixar por último o meu abraço e o meu carinho ao pessoal lá de Gravataí, daqui no caso que eu tô aqui, né? O pessoal de Gravataí, quero dizer que hoje é dia do Guarda Civil. Um abraço a toda a Guarda Civil, a Guarda Municipal, pessoas que tenho certeza, é uma questão de tempo, se continuarmos com o nosso governo de direita, serão sim reconhecidos como policiais municipais, que é nada mais justo e nada mais do que a evolução da segurança pública. Bandido tem para todo mundo e a evolução das guardas para uma polícia municipal é uma questão de tempo, só isso. Então, quero deixar meu abraço ao pessoal de Gravataí e deixar o meu abraço ao pessoal de todas as guardas municipais por hoje ser o dia do Guarda Civil. Era isso, obrigado. Obrigada. Abro para o senhor, doutor Silvio. Eu vou fazer duas considerações, tá, Mariana? Uma, só para complementar e lembrar, até porque eu falei no personagem aqui mais no início, então, complementar o que o Evandro disse, por que vocês acham, né, que lá nos idos de 1990, e foi onde começou, né, onde, digamos assim, a criminalidade do Rio se transformou em criminalidade organizada? Foi naquele primeiro governo do nosso conterrâneo, né, Leonel Brizola. Né? E qual foi a principal promessa de campanha dele? No meu governo, a polícia não sobe morro. Por quê? Qual era o interesse dele? Por que ele se elegeu? Com o voto de quem ele se elegeu? E claro, só que aí tem uma coisa diferente, né, Evandro? Aí tem uma coisa diferente. Essa promessa, tu tem que cumprir. Porque se tu não cumprir essa promessa, tu vai ser morto. É verdade. Porque tu prometeu para bandido. E ele prometeu e cumpriu. No governo dele, a polícia não subiu morro. E eles se organizaram nesse governo dele. Tá? E a outra coisa, eu queria só fazer a segunda consideração, é o seguinte, eu falei, né, homenageei o Evandro, que coisa boa tá fazendo uma live com alguém que é realmente um especialista de segurança pública, né? Não com aqueles especialistas fajuto, que eu já cansei de fazer, já fiz debate sobre droga com especialista fajuto, né? E que ficam só dizendo os mesmos mitinhos de sempre, as mesmas frasinhas lacadoras de sempre, quando diz alguma coisa contrária, te chamam de fascista, já fui muitas vezes chamado de fascista, de retrógrado, de dinossauro. Estou acostumado com isso, por é duro. Eu queria encerrar lembrando um outro grande especialista em segurança pública, pessoa que eu admiro demais, tá? Que é o Dr. Peri Francisco Assis Siquida, e que fez grandes investigações. Dr. Peri, Mariana, ele fez pesquisa científica, ele foi dentro dos presídios conversar com os presidiários, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Tá? E nas últimas perguntas que ele fazia, vários questionários que a pessoa respondia espontaneamente, ninguém era obrigado. Tá? É importante até de procurar ir atrás desse estudo. As últimas duas perguntas que ele fazia, ele pedia para os bandidos, para os criminosos que estavam lá presos, dizer o seguinte: quais seriam os conselhos que você daria para diminuir a criminalidade no Brasil? Tá? E qual foi a resposta da grande maioria dos presos do Paraná que responderam essa pesquisa e os presos do Rio Grande do Sul que responderam essa pesquisa? Tá? Mas vejam, eu estou falando do doutor Peri Siquida, mas vamos analisar uma coisa aqui. Aí nós estamos falando de um grande especialista em segurança pública que está fazendo uma pesquisa, pegando dados primários, e estamos falando talvez dos maiores especialistas em segurança pública, que são os criminosos. Né? Que são parte, estão lá, nesse teatro de operações. Quais foram as respostas dele? As duas mais citadas foram as seguintes: penas mais severas. Resposta 1. Nosso sistema tem que ter penas mais severas. E a resposta 2. Maior combate ao tráfico de drogas. Cara, isso dito pelos criminosos. Vocês querem o quê? Os caras sabem, os caras conhecem. E são eles que disseram, doutor Peri Siquida. Como é que tu diminui a criminalidade?
penas mais severas e maior combate ao narcotráfico. Não tenho o que dizer mais, não preciso dizer mais nada. Então, muito obrigado, Evandro, foi um grande prazer fazer um debate com uma pessoa que trabalha diretamente na segurança e não com aqueles especialistas, né? Como eu digo, que passam o dia esfregando a bunda na cadeira de tomando cafezinho. Muito obrigado, Mariana, por confiar em mim. Falar é fácil, agora tomar tiro de vagabundo, como já nunca pegaram numa arma. Nunca pegaram, acho que nunca abriram um processo. É capaz de nunca ter aberto. Mas não raras vezes andam com segurança, né, doutor Silvio? Sim! Não quero que a população se arme, mas eles gastam milhões para ter uma boa segurança armada, né? É verdade. Muito obrigado, Mariana, pela confiança. Eu quero agradecer aos dois. Já fica o convite para a próxima live, para a gente combinar. Agradecer a todos que estavam nos assistindo. Agradecer a Maria Luísa, a Patrícia, o Joaquim, ao Vinícius, a Geórgia, a Guita, ao doutor Fábio Costa Pereira, a Karina Belomé, que também está aqui, ao Guerreiro, meu querido amigo, a Rose. E a todos que estão nos assistindo, muito obrigada por estarem conosco, compartilharem a live, continuem assistindo o Porto Alegre Sem Medo, que a gente volta amanhã e nos outros dias com bastante informação. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.